Capítulo 3. Na saudade, um barco a consolar. Nele, as ondas do lago batem e passam, sempre batem, e jamais deixam de passar. Era uma casa antiga, talvez com mais de 60 anos, e certamente fora construída pelos netos dos primeiros alemães que chegaram a Santo Amaro. Até seus móveis, em grande parte, eram típicos e dessa época. Apenas o estar junto à lareira exibia um desenho moderno e sofisticado, deixando a sensação de que estava ali o único toque pessoal do novo dono. Uma grande sala com uma lareira de tijolos aparentes ao fundo na parede oposta, 3 portas. À esquerda, a vista para a rua com a visão do primeiro lago ao fundo, a velha cozinha com seus azulejos brancos. À direita, o único quarto. Nele uma cama de casal e velhas peças como o armário e uma escrivaninha junto a uma janela que revelava do outro lado o lago mais tranquilo da represa. A porta central escondia o banheiro e sua antiga banheira de louça. Ao passar seus olhos pela sala, você teria a impressão de estar viajando no tempo. Nela e imponente. Uma mesa como aquelas das fazendas com bancos de madeira que acomodavam facilmente mais de 10 pessoas. 4 janelas que permitiam que se contemplasse os 2 lagos. Sob cada uma delas um divã, feitos para serem utilizados como cama. Baús, cachimbos, quadros com paisagens alemãs, que deveriam ter pertencido aos antigos donos, e contornando esse ambiente pelo lado oposto ao da estrada, uma grande varanda pendia sobre a escarpa. Maurinho a levou até a beirada da cama. Victor, esta é Monique. Ela vai cuidar de você quando eu não estiver aqui. É uma velha amiga e enfermeira, e tenho certeza que ficará bem com ela. Os olhos de Victor continuavam fixos na janela. Não era possível aos que estavam presentes afirmar que o poeta tivesse assimilado uma única palavra que fora dita. Seu olhar estava vazio, sem vida. Nenhum músculo do seu corpo se alterou naquele momento. Estava prostrado e totalmente passivo. A enfermeira entendeu, ao vê-lo, a gravidade do seu estado. Mas mesmo assim, mais em consideração ao Dr. Mauro, que se mostrava extremamente comovido, do que ao doente, que lançou uma frase de carinho. "Fique tranquilo que eu estarei ao seu lado sempre", disse ela. O paciente não demonstrava sequer ter percebido a presença daquela mulher. Brigitte puxou Pedrão para fora daquele ambiente, percebendo que era melhor deixá-los sozinhos. Foi então que Mauro contou, ou tentou contar a Victor sobre o dinheiro. "Eu vou entregar a Monique o dinheiro que depositou em minha conta. Assim ela poderá também administrar a casa, e é uma pessoa em quem se pode confiar. Também a autorizei a retirar dos 80.000, 4.000 adiantados que correspondem ao seu salário. Seus caseiros também estão instruídos a acatarem qualquer coisa que ela determine. Mesmo assim, eu voltarei a cada 2 dias. Dizendo isso, o médico se levantou. A enfermeira subiu um pouco mais o cobertor do seu novo paciente, que não reagiu ao toque de suas mãos quando ela ajeitou seu cabelo sobre o rosto ferido. Maurinho deixou a porta do quarto aberta como se aquele homem pudesse, porventura, chamá-lo enquanto ainda estivesse na casa, e foi sentar-se na varanda. Monique o acompanhou. E, escolhendo a cadeira de vime ao seu lado, acomodou-se. Com sua mão direita retirou a mecha de cabelo que cobria a própria face, como quem ensaia dizer alguma coisa. Mas o amigo antecipou-se e falou: "Deve ter reparado que nesta casa só há um quarto. Eu dormirei na sala sem nenhum problema. Só não quero que me deixe aqui sozinha por muito tempo. Se algo acontecer, eu não terei como obter ajuda em um lugar tão distante." Falou preocupada. "Nada vai acontecer, meu anjo. E assim que conversar com alguns amigos sobre ele, voltarei para lhe dizer como deveremos proceder", respondeu Maurinho, em um tom mais carinhoso. Ela o olhou com ternura. Lembrou-se de que ele era seu único amigo verdadeiro,
a pessoa com quem contava depois da morte do seu pai. Pensou também que, se Deus lhe fosse justo, a teria feito se apaixonar por aquele homem dedicado e sensível que agora assumira completamente para si a dor do amigo. Ela já o vira desdobrando-se em outras ocasiões, sempre estando presente e tentando auxiliá-la nas horas em que precisou. Recordou-se também da noite em que passaram juntos, quando mesmo após muitos beijos, nada aconteceu porque ele havia bebido muito e acabou dormindo em seus braços sem tocá-la, e de como sentiu-se sem sorte, mais uma vez, ao saber que dias depois, o homem a quem poderia se entregar havia reatado seu casamento. Que seu momento juntos foi um lapso que jamais se repetiria. Mas o tempo passou e ela agora tinha com muita clareza em sua mente que, mesmo tendo tanta afeição, que jamais o amaria verdadeiramente. Em poucos minutos o médico a orientou, e depois de uma rápida e última olhada em seu amigo, partiu. Monique desfez suas malas com a ajuda de Brigitte, que logo após retornou à sua cozinha para preparar o jantar. A enfermeira, por sua vez, voltou ao seu paciente. Ela o descobriu e verificou o estado de seus ferimentos. Em seguida, procurou uma camiseta velha em suas gavetas. Tomou uma tesoura e cortou suas costas. Agora poderia colocá-la com menos sofrimento e assim o vestiria até que melhorasse. Chamou Pedrão e pediu para que levasse um dos divãs da sala para o lado da cama de Victor. O cobriu com plástico e ensinou o caseiro a como auxiliá-la a transferi-lo para lá. Em seguida, vagarosamente o banhou. Pensou em barbeá-lo, mas acreditou que isso poderia esperar. Seu rosto estava muito machucado. Não havia sentido em fazê-lo passar por qualquer sofrimento desnecessário. Trocou os lençóis da cama e serviu uma sopa feita pela cozinheira, como se estivesse alimentando uma criança. Mesmo quando esteve nu e sendo tocado pelas mãos daquela mulher, o homem manteve seu rosto virado para a parede como se ela não existisse. Talvez por isso ela lhe tenha feito o mesmo, ligando a televisão, apagando a luz, fechando a porta e saindo como quem abandona um quarto vazio. Os três sentaram-se à mesa e jantaram. Conversaram pouco, como é comum aos primeiros momentos de uma nova amizade. Monique contou aos caseiros como havia conhecido o Dr. Mauro, que haviam trabalhado juntos em um hospital e que eram muito amigos. Pedrão lhe falou sobre o incidente que ocorrera com o escritor e que o que se falava na Rua do Meio é que ele havia encostado sua caminhonete em uma das motos daqueles rapazes que o agrediram. Disse-lhe como ele o encontrou caído na rua, como o trouxe para casa e sobre o fato do Dr. Mauro, por sorte, ter chegado e o levado para o hospital, trazendo-o, posteriormente, de volta para casa na mesma noite. Uma hora mais tarde, a empregada já havia lavado a louça e entregue à moça as roupas de cama que ela iria precisar, partindo a pé com seu marido. A enfermeira foi até seu paciente pela última vez, naquela noite. Percebeu que ele havia adormecido e isso a fez relaxar. Assim pôde banhar-se tranquilamente com a sensação de dever cumprido. A ruiva não se preocupou em vestir-se no banheiro. Afinal, ela estava praticamente só na casa. Dessa forma, enrolou-se em uma toalha, atravessou a sala e foi escovar seus cabelos na varanda. Sentou-se em uma das cadeiras e ficou observando o desenho da lua cheia sobre as águas. A escova percorria seus cabelos como um carinho que ela dedicava a si mesma. Quando o nó da toalha se desfez desnudando seus seios, ela os olhou também para a represa, continuou a escovar seus cabelos. E só aí compreendeu como era solitário estar naquele lugar. Tudo parou. O tempo e mundo não estavam mais ali. A represa e seu quase silêncio a cativavam. Ela viajou por seus sonhos e pensamentos. Imaginou que talvez, em uma noite daquelas, Mauro se sentasse ao seu lado e que ela deixaria sua toalha cair da mesma forma, e que, muito embora não o amasse, não se importaria em fazer amor com ele
diante daquela paisagem tão linda. Quem sabe até com Antônio Alberto fosse bom se acontecesse naquela varanda. Isso a fez lembrar que deveria telefonar-lhe avisando do seu paradeiro. Chamou ao telefone. O Antônio Alberto, por favor. Nossa, como você é difícil de encontrar, Alberto. Estou tentando lhe falar há dias. Não recebeu meus recados? Ela o interrogou de forma incisiva, já que, antes de saber que partiria, o havia procurado inúmeras vezes. Oi, benzinho. Estou no meio de uma reunião, não posso falar com você agora. É algo urgente? Posso ligar para você mais tarde? Não, não é urgente. Não se preocupe. Uma lágrima acompanhou as palavras da mulher. Então um beijinho. Ligo depois. Como sempre, exatamente. Antônio Alberto. Capítulo impensável. A saudade tem a tez da noite, tão escura quanto aveludada. O silêncio que assusta é o mesmo que embala até de manhã. Ela desligou o telefone sem nem mais uma palavra. Nem lhe disse onde estava. Se perguntava chorando como podia submeter-se a esse tipo de tratamento. Como podia permitir que um homem tão insignificante a magoasse daquela forma? Uma garoa fina molhou sua cadeira na varanda e os caseiros partiram antes que a chuva aumentasse. Certamente, se o Maurinho não havia chegado até o momento, não viria mais. Nada mais havia a se fazer a não ser esperar pela manhã seguinte para chorar em seus braços. Completamente derrotada e sentindo a solidão que paragens como as margens daquele lago nos trazem nesses momentos, ela sentou-se sobre as almofadas macias do divã, apertou o controle e ligou a televisão. Não conseguiu se concentrar na novela por muito tempo. Novamente apertou o botão do controle remoto. Assistindo o jornal, para sua surpresa, soube de um assalto que vitimou Maurinho na mesma noite em que ela chegara à laguna. Por essa razão ele não retornara e por esse mesmo motivo nunca mais ela iria vê-lo.